nos envolvam completamente, para que a gente possa realmente buscar nas palavras do Evangelho, das mensagens espirituais, o alimento para o nosso espírito. E assim, preparados, possamos depois, através do passe, receber o máximo possível essa energia tão querida que está aqui circulando ao nosso redor. Para a noite de hoje, o tema que a gente vai abordar se chama fermento espiritual. E é um texto do livro Fonte Viva. Depois, se alguém quiser ler novamente o texto, é o número 76. Depois, às vezes, é bom a gente ler, refletir um pouquinho sobre o que está lá, sobre o que a gente ouviu, o que a gente pensou, e ver o que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, eu vou ler esse texto e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Não sabeis que o pouco de fermento leveda a massa toda? Essa passagem de Paulo está em Coríntios 5 e 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quanto nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja também desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior a nós, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Bem, meus irmãos, nesse texto do Fonte Viva, basicamente ele vai nos falar de pensamento, a influência e a nossa influência ao nosso redor. O nosso irmão que fez aqui a abertura, ele fez a abertura com a prece do Pai Nosso, conhecida por todos, decorada por muitos, pensada e refletida por poucos. E eu estava ali ouvindo e queria pegar só uma frase do Pai Nosso para essa nossa conversa de hoje. No trecho do Pai Nosso ele diz assim: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o nosso irmão ainda colocou o pão que alimenta o corpo e que alimenta o espírito. Nada mais apropriado para falar de fermento espiritual
de que pensarmos no pão nosso de cada dia, que o Pai nos dá todos os dias. E aí que eu estava pensando nesse tema aqui para a gente conversar hoje, me lembrava muito da minha infância, que nem faz tanto tempo assim, pouco tempo atrás. E a minha avó sempre fez muito pão, né? Aliás, o que a gente adorava na avó, além do carinho, sempre era o pãozinho quente, sempre tinha. E ela sempre falava o seguinte, falava para aquele monte, né? Olha, pão se faz assim. O que é seco se mistura com seco, e as mulheres devem saber disso, né? O que é úmido se mistura com úmido e depois se mistura tudo. Assim, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas, basicamente, a maioria dos pães tem 3 elementos principais: fermento, farinha e água. E é pensando nesse pão que eu pensei em a gente conversar hoje. No nosso texto de hoje, do fermento espiritual, ele fala muito dos nossos pensamentos. Que o pensamento é um fermento espiritual. Alguns estudiosos dizem que a gente pensa por dia de 60 a 95 mil vezes. Todos os dias. Uma pergunta, e aí cada um pode pensar aí, né? Aproveita e fazer mais um, se não cumpriu os 95 mil ainda. Você lembra o que você pensou hoje cedo? Pois é. A gente pensa e foi. Pensa e foi. Muito provavelmente cada um aqui dentro desse momento está com um pensamento. Mas que tal a gente começar a refletir um pouquinho como é que eu começo o meu dia? Qual é o meu primeiro pensamento? Porque quando nós pensamos, meus irmãos, nós começamos a plasmar no nosso entorno todas as vibrações que nascem nesses pensamentos. Como você começa o seu dia? Qual é o seu primeiro pensamento? A abrir novamente os olhos físicos para mais um dia que o Pai te deu a oportunidade de caminhar e de crescer espiritualmente. Será que a gente agradece a Deus por esse dia? Será que meu primeiro pensamento na hora que eu abro os olhos é: obrigado, meu Pai, por mais um dia de caminhada? Ou se eu olhar que eu já acordo pensando nos meus problemas que eu vou ter, às vezes depois do almoço só, né? Mas aí eu já plasmei logo na hora que eu acordei. E após agradecer ao Pai por mais esse dia, com esse pensamento positivo, elevado, você já começa a plasmar no seu entorno boas energias, boas vibrações. Fale um bom dia para aquele que vive com você, para aqueles que vivem com você. E não comece o dia cobrando alguma coisa de alguém. Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso, eu também nunca fiz isso. Né? De começar principalmente em relação aos nossos filhos, né? Aos nossos. A gente cobra muito, logo no começo do dia. Às vezes é o único momento do dia que a gente os vê. E ao invés de uma palavra de carinho, de bom dia, e nem sempre eles respondem, né? Isso é importante. Mas é importante que você está emitindo esse pensamento. Você está plasmando no seu entorno essas vibrações positivas. Pensa. Nós emitimos 95 mil pensamentos por dia. Quanta coisa a gente plasma. Tem um ditado que diz o seguinte: você não é aquilo que você pensa que é, mas aquilo que você pensa, você é. E olha que a gente não lembra nenhum dos outros pensamentos do começo do dia, já estamos nos quase 90 mil hoje.
Será que aquilo que eu pensei durante o dia, eu sou realmente aquela pessoa? Eu sou realmente esse espírito? O que eu plasmei no meu entorno? Porque aquilo que você começar a plasmar pelos seus pensamentos, você vai carregar durante o dia. Se você está muito magoado com alguém, né? E você começa o dia pensando nessa pessoa, você vai carregá-lo o dia todo. Porque durante o dia, diversas vezes, isso virá à sua mente. E assim são com todos os outros pensamentos que a gente começar a emitir. Aonde a gente trabalha, né, com as pessoas que convivem com a gente, e às vezes a gente convive mais com as pessoas que trabalham que com os nossos próprios entes queridos, né, durante os dias. Cada pensamento que você emite começa a plasmar uma energia ao seu redor. Imagine então uma palavra mal colocada, quando você pega o pensamento e o lança. E é esse pensamento que o Mestre nos chama. Esse é o fermento espiritual das nossas vidas. E olhe como a gente produz fermento, né? Se o pensamento é o fermento espiritual e a gente produz 95 mil pensamentos por dia, olha como a gente está produzindo bastante. Agora, o que nós estamos produzindo? Que tipo de pensamentos? Esses meus pensamentos estão alimentando ao bem ou estão alimentando ao mal? Porque nas duas coisas a gente alimenta. Guilherme é um menininho de 7 anos que chega na sua casa entristecido, aborrecido, né? Cabisbaixo. E a mãe, quando percebe o filho chegando, porque mãe, ela olha para o filho e às vezes ele não precisa nem falar, porque ele sabe o que ele está pensando. Percebe essa tristeza, né? Essa coisa do filho. Que chama o filho: vem aqui, o que está acontecendo com você? Por que você anda tão triste esses dias? Vem aqui comigo na cozinha. Estou fazendo aquele bolo de cenoura com chocolate que você adora. Sabe aquele bolo de cenoura que tem aquele chocolatão assim? Nessa hora ninguém tem fome, né? Sabe aquele bolo? O Guilherme adorava aquele bolo. E ela queria fazer, porque alguns dias ela viu o filho já entristecido, queria fazer um carinho para ele, né? Um dengo. E pediu que ele a ajudasse. Filho, ajuda a mãe aqui. Aí ela misturou a massa, colocou o fermento, misturou tudo e deixou de lado. E continuou conversando com o Guilherme, querendo saber por que você anda desse jeito, meu filho. Ele disse: mãe, eu estou muito chateado porque eu vou para a escola, eu vejo, né, meus amigos fazem algumas maldades com os outros meninos lá, e eu não sei o que eu posso fazer. Né? Isso me machuca às vezes, me magoa. E a mãe começou a conversar com ele. Aí ele olhou para a massa e falou assim: mãe, aquela bola está crescendo. Ela está assim. E sabe o que faz essa bola de massa crescer? É o fermento que eu coloco dentro. Assim também é, meu filho, a sua vida. O fermento espiritual é uma coisa muito sutil, muito leve, em que nós colocamos e nós emitimos para a vida dos outros. E os outros também emitem em relação a gente. Então, qual é a nossa, que tem que ser a nossa preocupação, né? E eu sempre, e nas casas espíritas, a gente sempre escuta falar disso: vigiai e orai. Vigiai o vosso pensamento e orai ao Pai pedindo que você possa elevar esses pensamentos.
Então, assim como o nosso amigo Guilherme, nós temos que pensar: como é que está sendo a minha ação na minha vida? Com as pessoas que estão convivendo comigo nesse momento, nessa minha caminhada, nesta minha encarnação, nesta minha família. Como eu me relaciono com os meus filhos, com os meus companheiros? Como é que eu me relaciono com os meus pais? Como é que eu me relaciono com os meus avós? Porque é você que emite o fermento necessário nessa relação, assim como eles também. E no nosso texto de hoje, inclusive, diz exatamente isso: aquilo que você emite, você também recebe, porque você pode estar criando no outro essa vibração negativa. Mas podemos e devemos nos preocupar com criar vibrações positivas. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade, e olha que não é pequena, é que nós somos o fermento do mundo. 95.000 vezes por dia nós estamos fermentando, para o bem ou para o mal. Como é que eu estou conduzindo o meu dia? Como é que eu me relaciono com aquelas pessoas que estão junto comigo? Em casa, na família, no trabalho, no trajeto, na condução que me leva para casa ou me traz para o trabalho. E a gente que anda, de metrô, de ônibus, a gente vê, infelizmente, que às vezes o que mais se fermenta são vibrações negativas. Aqueles que fazem de conta que estão dormindo porque estão sentados no banco dos idosos. Ele acha que ninguém está vendo ele, Só que ele está pensando ali: não posso piscar, não posso abrir o olho, Porque tem um senhorzinho aqui, uma senhora que precisa sentar. Se eu abrir o olho, eu vou ter que levantar. A gente já viu isso. Mas não devemos nós julgar o irmão que está ali. Devemos sim pensar como é que eu ajo em algumas situações. Muito bem, do nosso pão já descobrimos de onde vem o fermento. Como no começo, vamos misturar primeiro as partes secas, não é isso? Então vamos colocar agora o nosso trigo. De onde virá a farinha? Que trigo é esse que eu vou juntar com o fermento para aproveitar, para criar, para assar, para fazer crescer o pão nosso de cada dia? Que oração do Pai Nosso nos diz? O trigo são exatamente todas as coisas que o Pai nos colocou à mão. As coisas materiais, os nossos entes queridos. E aí, vocês lembram da passagem em que o Mestre manda a gente tomar cuidado e separar o joio do trigo? Mas vocês sabem que não dá para separar o joio do trigo se o trigo estiver pequenininho, não estiver crescido? Tem que deixar os dois crescer para a gente separar. E o joio, inclusive, é conhecido, como falso trigo. Só que se você misturar o trigo, ele contamina, você perde o trigo. Inclusive, é um veneno. Não tem como eu separar o joio do trigo se eu não reconheço o trigo e não reconheço o joio. Todos nós temos na nossa caminhada, na nossa jornada, o joio e o trigo. Aí alguém pergunta: mas Vicente, mas não tem joio? Olha, se você se prende à materialidade insana, às atrações físicas e instintos, que o nosso irmão até citou, os instintos que o homem velho traz, e não reconhece, não procura mudar, você está colhendo joio. E quando você começa a cortar o joio e misturar com aquelas lindas
folhagens de trigo que Deus colocou na sua vida, que são os seus entes queridos, que é a sua família, você começa a contaminar o trigo e começa a perder a colheita. Então, meus irmãos, nós temos que procurar reconhecer o joio e o trigo. A materialidade é ruim? Não, não é ruim. A posse do dinheiro é ruim? Não, não é ruim. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, é o que você faz com ele. E é nesse momento que você separa as duas coisas. Então temos aqui o fermento que nós produzimos. Temos o trigo que o Pai nos deu para que a gente cresça espiritualmente e evolua nessa nossa caminhada. Misturamos as partes secas, né? Daí falta o que? Falta a água. E que água é essa que nós vamos colocar nessa mistura? Jesus, certa vez, parou para descansar e sentou-se ao beira de um poço de água, enquanto seus discípulos iam até a cidade fazer outras coisas. E se dirigiu à mulher e disse: serve-me um pouco de água. E a mulher disse a ele o seguinte: como ousa um judeu pedir uma samaritana? Porque eles não podiam conversar, né? Não podiam se dirigir. O que disse o mestre a ela? Quem beber desta água voltará a procurá-la, porque vai ter sede novamente. Mas quem beber da água da vida não terá mais sede, e sim se tornará fonte dessa água para os outros. A água que o mestre nos diz lá, se você bebe a água, essa água material, você bebe, daqui a pouco você está com sede realmente, né? Novamente. Mas a água da vida, a água que vai nos alimentar o espírito, vai nos saciar de tal maneira que nós passaremos a ser fonte dessa água. E que água é essa? É a água dos ensinamentos do Mestre. É o Evangelho que o Mestre nos dá para que a gente coloque na nossa vida. Então, meus irmãos, nesse momento, quando eu misturar os meus pensamentos como fermento positivo, com o trigo maravilhoso que pela bênção divina faz parte da minha vida, o que vai fazer a liga disso é a água da vida, é o Evangelho que o Mestre nos deixou, para que a gente não só leia, não só estude, mas pratique, coloque em prática nessa nossa jornada. Vocês viram aqui antes como se faz o Evangelho no lar. No momento em que você está fazendo o Evangelho no lar, você está sorvendo da água da vida. E você vai transbordar dessa água. Aquele pão nosso que a gente pede na oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é feito por isso, pelo fermento espiritual que nós emitimos, pelo trigo abençoado que o Pai nos colocou, e pela água da vida que é o Evangelho que o Mestre nos deixou. Como está o pão nosso, o pão seu de cada dia? Como está? Será que está bonito, né? Bem fermentado, né? Com aquela boa aparência, porque você está conseguindo fazer juntar esses elementos? Ou será que o fermento que você está produzindo precisa ser melhorado?
E a gente vai melhorar esse fermento com a famosa reforma íntima, um pouquinho de cada vez, mudando primeiramente a nossa forma de pensar, o que estamos pensando, que é esse o fermento que você está colocando na sua vida e na vida das pessoas que estão em seu entorno. Pensa nas pessoas que convivem com você. Qual é o fermento que você está colocando nesse pão? Porque nós construímos, nós fazemos e assamos o pão nosso em todas as nossas relações. É para a gente pensar mesmo, sabendo da responsabilidade que temos, que se nós somos o fermento espiritual, o pão não vai assar se não tiver um fermento bom. Pode ser que você desande a massa, né? Não cresça, não fique belo. Ontem, e olha que eu nem sou muito de assistir o Fantástico, mas quem assistiu o Fantástico ontem vai lembrar do que eu vou falar. Ontem nós tivemos um exemplo muito concreto do que seja o pão nosso, construído com a água da vida, com o fermento e com o trigo. Se vocês viram a história daquele jovem, Emmanuel, que participou do concurso na Inglaterra, ele tem diversas deficiências físicas causadas por causa da guerra onde ele morava, ele e o irmão. Se não, depois vocês entrem no YouTube, que tem, tá? Aquela senhora australiana foi até lá na terra deles, viu aqueles dois serzinhos e trouxe-os para a vida dela. Quando você escuta o depoimento daquele jovem, que ele e o irmão foram abandonados numa caixinha, né, e foram recolhidos no hospital por freiras, você fica imaginando, se aquela mulher não tivesse usado todo o fermento espiritual que ela emitiu, colhido aqueles ramos de trigo que era o humano e o irmão dele, lindos, na imagem de Jesus, e não tivesse utilizado a água da vida, que é: ama ao teu próximo como a ti mesmo, com certeza eles não teriam o pão nosso de cada dia. Mas eles conseguiram isso. Quantas vezes nós temos essa oportunidade na nossa caminhada? O que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. Se somos os fermentos, se o Pai nos deu o trigo e não nos deu o joio, porque nós sabemos separá-los, o que pode estar faltando na sua vida é a água viva do ensinamento do Mestre, para que você possa fazer essa massa ficar harmoniosamente leve, grandiosamente bela e amorosamente saborosa. Que o Pai permita que todos nós possamos fazer o pão nosso de cada dia com muito amor, muita paz, e que a luz do Mestre Jesus aqueça essa massa, porque a massa do calor cresce mais rápido no frio. E o calor que vai crescer essa massa é o amor que você vai dedicar para esses entes queridos que fazem parte das nossas vidas. Que a paz do Mestre continue conosco, que a gente possa elevar os pensamentos no momento do passe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que assim seja, graças a Deus.